primo, Joãozão, o destruidor de paredes, comedor de aranhas. Eu contei, né, que ele comeu uma aranha uma vez, depois eu explico. O João, ele nessa fase negra, lembra a fase negra? Ele me aparece lá em casa, em Bituba, ele vinha de Jaraguá, às vezes no final de semana, quase todo final de semana. Ele vem com um objeto cilíndrico, com 2 fiozinhos assim. Ele ficava lá no meu quarto, tinha uma tomadinha, ele se agachou na tomada. Tá, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Ele carregou o capacitor na tomada, chegou em mim, eu pá! Porra, deu um choque, né, cara? Deu um choque, eu, porra, João, que merda é essa? É um capacitor. Ele comprou, sei lá onde, um capacitor. Ele pegava, engatava na tomada e saía correndo dos primos fracos e oprimidos para descarregar. Tu vê, né, cara, como o capacitor fez parte da minha vida desde que eu era novo, de uma forma um pouco trágica e cruel. Hoje eu entendo a importância dos capacitores e vocês todos não teriam cada um o seu aparelho celular se não fosse o desenvolvimento desse dispositivo chamado capacitor. A apostila, ela vai fazer a brincadeira aqui um pouco diferente do que eu vou fazer. A apostila, ela adiantou essa matéria de capacitância, porque geralmente 90% dos colégios a gente só vê 1, 2 meses antes do vestibular. A gente vê capacitor, amanhã já é o vestibular. A apostila adiantou um pouquinho essa parte, porque tem uma questão da UFSC que envolvia essa ideia. E eu acho até feliz isso, porque assim a gente vai ver agora capacitor, vai exercitar um pouquinho. E lá no final do ano a gente volta a ver capacitor aí com mais profundidade. Aí a gente vê tudo que tem para ver. Mas antes de falar da capacitância de um corpo qualquer, eu quero te mostrar o que é o capacitor em si. O símbolo internacional de capacitor é assim, olha que simples. São 2 barrinhas do mesmo tamanho, porque se for uma grandona e outra pequena, a grandona é... E a pequena? É uma fonte de tensão, é uma DDP. Poderia representar até a nossa tomada, assim, ó. Beleza? Isso já não é uma tomada, isso é um K. Se eu te digo que meu primo carregava esse dispositivo numa tomada e descarregava em mim, dava um choque elétrico nas pessoas, né? No caso dele era próximo de 220 volts, certo? Mas, né, eu estava tentando consertar um carregador um dos meus HDs externos e aí abri e tal, tirei da tomada, que eu não sou retardado, só apareço, e aí fiquei olhando ali e daqui a pouco eu encostei no dispositivo e pau, tomei um carcaço. Estava fora da tomada aquela porcaria. Eu pensei, algum capacitor nessa merda. Aí eu fui olhar, 400 volts escrito nele. Aí eu, será que é isso mesmo? Engatei na tomada, tirei a tomada e botei o dedinho. Plá! Eu é ele. 400 volts. Né? Certo? Aquele do meu primo, acredito eu, ele me falou que era para 220 volts. Então não deveria ter uma carga muito absurda, nada que pudesse ser fatal, mas era extremamente desagradável. A sorte é que ele era um pouco maior, eu corri um pouco mais rápido e escapei de bons choques. O negócio é o seguinte, ó, embora o símbolo internacional de capacitor seja assim, os capacitores mais comumente construídos, que são de placas planas, se eu fosse desenhar ele em 3D, seria assim, ó, é uma placa de um lado e uma placa do outro lado. Observe que essas placas não estão se encostando. Pelo contrário, entre elas a gente recheia com material isolante, que é chamado de dieletro ou dielétrico. Dielétrico. Como na outra sala eu escrevi dieletro, aqui eu vou escrever dielétrico. Quem, professor? Me dá um exemplo de isolante. Mais comum é o ar. É barato, de graça, né? Bota ar aí dentro, ar é isolante, fechou. Mas pode ser borracha, pode ser porcelana, pode ser papel e óleo. O isopor poderia. O isopor ele é isolante, o problema é que ele é altamente inflamável. Se uma fagulha passasse entre as placas, incendiaria o capacitor. Por isso, acredito eu, nunca estudei muito a fundo por que não se usa isopor. E além disso, ele é isolante, mas não tão isolante quanto o mica, por exemplo, né, que é um tipo de porcelana. É um dos componentes do granito. Né? Mica, feldspato e quartzo, não é isso que é feito do granito? Não sei, perdão sobre biologia e geografia que ele manja melhor. É isso mesmo. Rigidez dielétrica é o campo elétrico máximo que torna
o isolante e o condutor. Isso, ele explica isso. O condutor irá se descarregar. Claro. Nós discutimos, falei do poder da ponta rapidamente para vocês no final da aula, né? Mas foi muito rápido. Se tu for ver, a distância entre as cargas é a mesma. O problema é que na parte em que é agudo, nessa dobrinha aqui, no mesmo volume, ó, eu tenho mais cargas elétricas na ponta do que em qualquer outro lugar. Por isso que o campo elétrico ali é maior do que aqui. Quer dizer que se eu for acumulando carga, vai chegar uma hora que o campo elétrico ali é tão forte que o próprio ar vai se tornar condutor. Um raio vai disparar a partir da ponta, descarregando o objeto. Então, poder das pontas. Uma região pontiaguda acumula cargas elétricas, volumetricamente falando, não superficialmente falando, faz com que o campo elétrico ali seja maior. Quando o campo elétrico atinge um valor tão grande que o próprio isolante torna-se condutor, ocorre uma descarga. Quebrou a rigidez dielétrica do meio, certo? Professora, a fita isolante, ela é de plástico? Isso, ela é um polímerozinho, é um plásticozinho, exatamente, certo? Mas não é um plástico qualquer. Tem plásticos que isolam um pouco, tem plásticos que isolam bastante, é um material que isola bastante. Outra, tem fita isolante convencional, para tu isolar o fiozinho de 220 volts, tem fita isolante para até 900, 1000 volts, tem fita isolante que é um calhamaço espessa pra caramba, para tu botar várias camadas superpostas para isolar 100 mil volts. Então, cada fita isolante para a sua aplicação. Tu pega uma fita isolante normal, né? Ah, vou encapar aqui a indústria. Não vai funcionar, vai matar alguém. Eu não sei, eu sei que é ridículo eu falar isso, mas tem um programa lá do Senuc, e daí tem uns caras assim que eles saltam, e daí eles colam um negócio preto assim, sabe? Daí eu achei que era isolante, mas não deve ser isolante. Aquilo que os atletas têm usado, aqueles adesivos, aquilo é um adesivo com analgésico. Ele tá fudido, coitado, era para estar fazendo fisioterapia, repousando, mas ele tem alguma coisa para fazer, ele tasca em um analgésico para poder continuar batalhando, certo? Então, de certa forma, né, o cara só faz isso em situações, teoricamente, extremas, né? Ele pode imaginar, tu é um atleta do vôlei, tá com o ombro rebentado, mas é a final olímpica. Pô, que foda, perco o ombro e jogo a final olímpica, entendeu? Mas, se tu tá em início de carreira, tu pode, né, e o teu médico é honesto, ele vai, não, o cara não vai jogar. Primeiro vamos fazer aí resolver o ombro do cara, porque o cara tem 20 anos de vôlei para jogar, certo? Então, eu, né, fisioterapeuta falaria muito melhor que eu, mas aqueles adesivinhos que viraram moda de colar ali, até onde eu sei, é uma fita analgésica. Claro que tem medicamento também, né, mas se tem analgesia, vai mascarar a tua dor, né, e é perigoso. Capacitor. Interessante, é que eu não mostrei como é que carrega ainda. Como é que funciona a brincadeira? Aqui tem os... Ó, essa é a realidade 3D, tá? Esse é o símbolo internacional. Por praticidade eu vou usar só o símbolo. Fui lá e conectei meu capacitor na tomada. O lado que está conectado ao polo fica positivamente. O lado que está conectado ao polo negativo fica negativamente. Quando eu desconecto o capacitor, já que os opostos, as cargas ficam presas nele. Entendeu? Ele vai lá, bota na tomada, as cargas, como são iguais as placas, mas estão conectadas a polos diferentes. Uma fica positiva, outra negativa, as cargas ficam querendo se atrair, por que elas não se encostam? Porque eu botei o dieletro ali no meio para não deixar elas se encostar uma na outra. Aí pronto, aí tu sai passeando com o teu capacitor procurando uma vida, como meu primo. Mas é óbvio que meu primo usava dessa forma bizarra o brinquedo, mas vocês usam no dia a dia de vocês. O celular de vocês é cheio de capacitores. A própria rede elétrica Celesc, ela vai acrescentando capacitores à medida que vai aumentando o consumo da rede elétrica para equilibrar, né, o que se chama de fator de potência, que vocês só vão aprender no curso superior. Ou seja, acrescentar um capacitor na rede elétrica da cidade faz com que se gaste menos energia para abastecer a cidade. Olha que interessante, certo? Resumindo, para que serve o capacitor? Para armazenar energia de que tipo? Elétrica. Aí um aluno da outra sala de pronto já pergunta, sim, então é uma bateria? Não, tem uma diferença importante entre bateria e capacitor. A bateria também é para armazenar energia elétrica. O problema é que a bateria descarrega lentamente comparada com o capacitor. O capacitor descarrega quase instantaneamente. Psst, levou a energia do capacitor. Vocês vão escutar muito esse ano o capacitor funcionando. No final do ano, vai ser um pim, toda hora, pim, barulhinho do capacitor carregando. Nas fotos, né?
nas fotos lá do final do ano, na formatura, cada vez que tu escutar um barulhinho fininho, agudinho, o capacitor carregou. Aí vai lá no flash do fotógrafo, né, e descarrega o capacitor em cima da lâmpada. Aí a lâmpada dá aquela brilhada forte. Porque pensa bem, né, como é que a máquina do fotógrafo, que tem uma bateria de 12 volts, como é que ela faz a lâmpada acender com 1000 volts? 1000, professor? 1000 volts na lâmpada do fotógrafo profissional lá. É porque eu uso o capacitor. Eu uso a bateria para ir carregando lentamente os capacitores, depois eu disparo os capacitores numa paulada só em cima da lâmpada, ela brilha fenomenalmente. Certo? Então qual é a diferença importante entre bateria e capacitor? A forma de descarga, o tempo de descarga. Só por curiosidade, eu coloquei isso para a galera no 3A, quero dividir com vocês também. Recorde mundial de 0 a 100 em velocidade de moto arrancada. A moto que sei lá, pelo menos há 10 anos atrás, né, faz tempo que eu não vejo esse tipo de coisa, a moto que tinha batido o recorde mundial desse tipo era uma moto elétrica, abastecida por capa, claro, porque ele descarregava uma montoeira de energia nos motores elétricos da moto, ela fazia de 0 a 100 em 0,8 segundos. Punk! É possível que um doente já tenha batido esse recorde. Só para tu sentir o que é isso, vamos fazer um raciocínio mental aqui bem simples. Vamos supor que uma moto dessas ninja que dá para comprar aqui em Floripa mesmo, faça de 0 a 100 a 0 a 108 km por hora em 3 segundos. Convertam para mim 108 km por hora em metros por segundo. 108 km por hora. Isso, divide por 3,6. Só que não era normal vocês dividir. Vocês já tinham que ter decorado, cara, que 10 metros por segundo é 36 km por hora, né, galera? 1 não é 3,6? 10 é 36. 20 metros por segundo, 72 km por hora, é o dobro. 30 metros por segundo, 108 km por hora. Tu vê, tu fez isso o primeiro ano todo, deverias ter já trabalhado um pouquinho com isso esse ano, tu não lembrar que 10 metros por segundo é 36 km por hora, 20 metros por segundo, 72 km por hora, 30 metros por segundo, 108, que são os valores que vão cair no teu vestibular, cara. Tu não ter decorado isso não é bom, não é bom sinal. Faça mais exercício de cinemática, por favor. Então a moto estava parada e atingiu, ou seja, 30 metros por segundo que é normal entre aspas. Essas motos fodásticas, elas fazem isso, essas motos normais, a gasolina. 30 dividido por 3, 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade, que é da moto. Tu imagina, o cara que estiver em cima dessa moto, ele vai ter que fazer uma força no guidão para se segurar nela, igual a força que ele faz numa barra para se pendurar. Mas por isso tem a carenagem? Sim, a bundinha dele vai ajudar, o que tu quer dizer, né? Certo? O bumbum também vai estar ali, né? Outra, não, tu falou da carenagem, não do assento. A carenagem só vai desviar o ar de ti. Eu não estou falando do ar batendo na tua cara. No vácuo ele teria que fazer essa força. Mesmo que ele estivesse arrancando no vácuo. 0, acelerei. 1, 2, 3, está 108 por hora. Bicho, a força que eu vou fazer no guidão para não ficar e a moto ir, vai ser essa força que eu faço para me pendurar. Tá isso entendendo? Ou seja, uma moto que faz de 0 a 100 em 0,8 segundos, tem que amarrar o cara na moto. Porque senão a mãozinha dele abre e ele fica. É uma doença. Certo? Outra, não é uma moto que tu olha, uma moto, não. É um protótipo absurdo, uma coisa comprida, cheia de baterias e capacitores amarrados. Ele não tinha acelerador, tinha um botão, tu apertava um botão, ela disparava. Certo? É só para bater recorde, é doença humana. Não é. Desfibrilador é capacitor. É capacitor. Né? Tem que dar um choque no coração do cara, para o coração do cara voltar a bater no ritmo normal. Eu preciso de uma carga elétrica instantânea ali. Para ver se está carregado e pá, só para garantir que está carregado, entendeu? Deu a faísquinha, a carga já está no capacitor, pode botar no peito do cara, certo? É isso aí. Professor, me diga uma coisa, o capacitor, tipo, teu turno lá tirava da tomada e enchia, quando ele enchia, descarregava todo e tinha que botar na tomada novamente ou não? Sim, por isso que eu falei a diferença da bateria, descarregou, tem que carregar de novo. Na faculdade, no curso superior, a gente vai calcular o tempo de descarga de um capacitor. Uma vez alguém me trouxe uma questão de Olimpíada de Física que pedia o tempo de descarga de um capacitor, não sei se foi tu, mas me pediu lá, mas ele dava as fórmulas, mas era bem já desafiadora a questão, certo? Mas no curso superior a gente calcula o tempo de descarga e o tempo de carga de um capacitor. Aqui no ensino médio a gente tem que saber que é rápido, que é muito rápido essa carga e essa descarga. Bom, já sabemos a função do capacitor, armazenar energia
Vamos à definição de capacitância. Capacitância vai ser a característica do capacitor. Também é chamado de capacidade em alguns livros. Como é que eu meço a capacidade do capacitor armazenar energia? Se eu fosse fazer um gráfico, galera, da carga armazenada nas placas em função da voltagem aplicada, se eu aplico 0 volt, a carga é 0. Se eu aplico 10 volts, a carga é X. Se eu aplico 20 volts, a carga é 2x. Ou seja, a carga armazenada no capacitor é diretamente proporcional à voltagem, à tensão que eu aplico nesse capacitor. Aí a galera pensou, então vamos dizer que capacitância é carga sobre V. Observe que quando dobra a voltagem, dobra a carga. Não foi o que a gente fez aqui? Dobrou e dobrou, por isso que é diretamente proporcional, por isso que é uma reta. Triplicou, quer dizer que a divisão continua dando o mesmo para aquele capacitor. Ou seja, a capacitância de um capacitor depende da sua forma geométrica e é fixa. Qual é a unidade de capacitância? Vamos ver. Quantidade de carga, qual é a unidade? Coulomb. Tensão. Volts. Coulomb sobre volts nós chamaremos a partir de hoje de Faraday. Ou melhor, Farad. Faraday é o nome do cientista. Nós vamos chamar de Farad. Um farad é uma capacitância exorbitante. Ah, me arruma um capacitor de 1 farad. Tu vai ali na Eletroparts, ali no estreito, né? Tem tudo ali, né? Ô, meu amigo, me vê um capacitor de 1 farad. Ele vai apontar e vai rir pra ti. Quanto? Ele vai chamar os outros técnicos. Ô, galera, ele quer um capacitor de 1 farad. Porque o capacitor de 1 farad, só indústrias gigantescas trabalham e ele seria maior que essa sala de aula. Certo? É um capacitor que quando estoura dá tremor de terra na região. Por isso que ele nunca é instalado próximo das cidades, ele é instalado no centro de rede elétrica, né, que abastece uma cidadezinha. Capacitor, os teus capacitores do celular vai ter um farad? Não. Jamais! Os capacitores da nossa vida cotidiana, eles têm 10 na menos 6 farad, 10 na menos 9 farad, ou até 10 na menos 12 farad. Ou seja, microfarad, nanofarad e picofarad. Certo? Até pico. É o único momento, eu acho, do ensino médio que a gente chega a trabalhar com esse prefixo pico. É quando a gente trabalha com capacitores. Ou seja, 1 farad é muito grande. Por isso que a gente vai trabalhar com 0,00000 farad. Não sei se você conhece aquela estação de energia elétrica no roçado que tem. Aquilo lá é capacitor. Alguns deles são capacitores, a maioria são transformadores. Os capacitores eles são mais raros na rede elétrica. E é de tempos em tempos que a gente instala. A gente vai vendo qual é a carga que está sendo consumida, vai calculando o fator de potência. Quando a rede está um pouco desequilibrada, a gente acrescenta um capacitor para equilibrar ela e fazer ficar mais econômica a chegada de energia na casa das pessoas. Motores. Na verdade é o seguinte, ó, cada ventilador da tua casa, cada motor elétrico tem acoplado a ele um capacitor. Então, cada vez que tu bota algo indutivo na rede elétrica, ou seja, um motor elétrico, tu tem que botar algo capacitivo para equilibrar, certo? Então, na verdade, vocês têm capacitores nos bolsos de vocês, o computador de vocês é entupido de capacitor, as televisões de vocês capacitor, o rádio tem capacitor. Capacitor é um elemento indispensável para a vida moderna. Vimos a definição de capacitância, 3 letrinhas, a matemática básica por trás dessa fórmula é boba, tu já tem competência de arriscar alguma coisa aqui. Mas dá uma olhada numa coisa aqui, ó. Se eu quiser medir a energia que esse capacitor armazenou, eu posso calcular a área desse gráfico. A energia armazenada no capacitor é a área. Como é que se calcula a área de um triângulo mesmo? Base, que vai ser a voltagem, a altura, que vai ser a carga sobre 2. Porém, eu tenho uma outra fórmula aqui do lado que envolve aquelas letrinhas. Eu posso muito bem isolar numa. E aí, do amor entre essas fórmulas, nascem 2 filhotinhos, lembra? Vamos isolar o que aqui? Vamos isolar o que? Fica como? C sobre V. Quase. Ah, não, multiplicação. C vezes V. Coloca no lugar da carga para mim C vezes V. Vai ficar como? C vezes V ao quadrado. Mais uma fórmula de energia. Vamos isolar. Primeiro eu isolei Q igual a C vezes V. Vamos isolar
sobre é igual a, substitui no lugar daquele V, Q sobre C. Vai ficar como, por favor? Q ao quadrado? 2C. 2C. Essas são as três fórmulas para calcular a energia de um capacitor. Claro que vem aquela pergunta: ó, professor, quando que eu uso? Se ele der o V e o Q, usa essa. Se ele der a capacitância e a tensão, essa. E se ele der a carga e a capacitância, esta. Ou seja, esta pergunta é proibida porque mostra que a pessoa não lê a questão antes de se preocupar. Se tu ler a questão e depois outra, tem três. Tá doido? Faz assim, ó. Minha mãe mandou, vou tentar essa. Aí vai dar errado. Aí tem duas. Minha mãe mandou, errei. É a terceira. Tá entendendo? É o pior das hipóteses que pode acontecer. Por isso que tranquilidade é importante. Uma leitura bem feita é importante. Anotar os dados é importante. Para que serve o capacitor? Armazenar energia. Então é uma bateria. Não. Descarrega rápido, bateria descarrega lenta. Para calcular a energia, nós vimos que tem uma fórmula original, que é a área do gráfico, duas fórmulas que nascem do isola numa. Sem dúvida, tu vai ganhar essa aqui, eu posso garantir que tu ganha essa fórmula. Agora, não posso garantir essas três. Costumeiramente, a UFSC tem sido querida, mas eu não posso te garantir que tu vai ter as outras três, né? Talvez ele te exija que tu lembre de calcular a área do gráfico carga por tensão. É possível que isso aconteça. Mas peraí, estou isolado do chão, alguém vem com uma bateria e bota carga em mim. Se eu estou isolado do ambiente, essa carga tem por onde sair? Não. Armazenei carga elétrica? Não é porque alguém jogou carga elétrica com uma bateria em mim e ela não pode sair de mim? Tem carga elétrica no meu corpo? Leva um choquinho. Tu e a pessoa que encostou, se essa pessoa, né, permitir a passagem de carga, né, através dela. Por exemplo, se eu estiver isolado ainda, encostar em alguém. Um pouquinho tu vai sentir, porque a carga vai ser transferida de ti para a pessoa, vocês vão se equilibrar, a voltagem de vocês vai ficar igual depois do contato. Então vai dar alguma coisinha. Eu cheguei a comentar com vocês, né, da filha da minha namorada caminhando no shopping, né, com a maldita calça de nylon. A guria tá com a calça de nylon, tu já manda ela ir longe com a mão no corrimão. Porque ela vai arrastando a calça, e aí tu encosta nela, pá, dá um choque. Elettrização por atrito, mas é infernal. Né? Isso quando eu era novinha, eu tomei uns 3, 4 choques até me tocar o que estava acontecendo. Eu comecei a escutar o barulho da calça tritando e percebi. Aí eu já falei, tu toca a mão ali no ferro e vai encostando aqui. Porque não dá de caminhar do teu lado. Porque aí tu já vai descarregando, entendeu? Tu vai atritando, vai carregando, já vai descarregando. Não, troca de calça, pelo amor de Deus. Te contei da minha irmã com o namorado, não contei? Tava no banho, aí a minha irmã sai do banheiro, fui dar um beijo no cara, tomei um choque na boca. Aí me explica essa situação. Aí ela falou, ele estava no banheiro, eu estava na toalhinha me secando. Aí eu fui dar um beijinho e deu um choque. É óbvio, né? Ela está isolada. Elettrização por atrito, está carregada. Vai encostar num cara que está em contato com o chão, vai transferir carga pro cara, certo? Nada demais, né? O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que uma pessoa pode ser um capacitor. Um carro pode ser um capacitor. Uma cadeira isolada do chão, quando recebe carga, vira um. Tudo pode ser um capacitor. Não precisa ser um dispositivo feito para ser capacitor. Objetos do dia a dia podem ser capacitor. Um monte de bosta de vaca isolado do ambiente é um capacitor. Tudo bem para vocês? Como é que se calcula a capacitância da bosta de vaca? Tu pega a quantidade de carga armazenada na bosta de vaca e divide pela tensão aplicada na bosta de vaca. Normal, certo? Eu gosto de falar isso. Eu sempre uso a bosta de vaca e o ouro e o diamante, né, como exemplos na minha aula, para mostrar para o aluno que a regra que nós estamos usando serve para tudo. Certo? Beleza? Alguém fazer uma colocação, gente? Desculpa a demora. Desligaram os celulares? Desligaram? Eu sempre boto para despertar para avisar, lembra? Ó, desliguei. Fala. Entre a carga positiva e negativa tem um dialético, né? Sim. Teria como, sei lá, a carga positiva, uma das duas atravessar? Acontece. Quando a carga elétrica atravessa o capacitor, vai feder, vai cheirar queimado, vai sair fumacinha, tem que ir no técnico mandar substituir. Acontece direto, certo? Uma vez eu com uma calculadora na mão, dando uma aula de contabilidade. Aí, daqui a pouco, pá, deu um barulhão, fedeu na hora. Minha calculadora foi pro pau.
Não teve jeito, abri ela, vi lá um capacitor todo arrebentado, certo? Então acontece sim, só que nesse caso não tem volta, queimou o teu capacitor, troca. Tá? Então capacitor, a carga elétrica de uma placa não atravessa para outra. Quando isso acontecer, houve a falha do capacitor, certo? E choque de celular, que às vezes está ali, e está efeito da choque. Tem várias possibilidades. Pode desde ser alguma parte metálica do celular em contato com alguma parte interna que conduz eletricidade, mas ainda o mais provável é a eletrização por atrito. Que a capinha dele, por exemplo, de borracha, isolada do mundo, está sempre esfregando numa coisa, não tira do bolso, volta do bolso. Então, num dia de ar mais seco, é possível que em algum momento a carga elétrica seja tão alta ali da eletrização por atrito, que tu encoste com uma região mais úmida da mão, vai passar carga para tua mão, vai sentir alguma coisa. Nada de anormal. Isso, ali já é porque está engatado na tomada. Ele está engatado na tomada, então qualquer desequilíbrio na rede elétrica vai fazer a superfície dele ficar levemente eletrizada. Na geladeira de vocês, não sei se já perceberam, se tu encosta a testa na geladeira, ou na antena. Você vai, tu bate a testa, tu toma um choquezinho, encosta alguma coisa. Ou faz assim, ó, mais legal. Quero ver se tu explica essa. Antena no ar. Não está engatado em nada o fio, está flutuando o fio da antena. Tu encosta na antena e toma um choque. Mas porque da onde vem essa energia? Tu tá ligado ao chão? Não, essa antena não tá cortada. Vem de ti. Tu lambe a antena, ó um choquezinho. Da onde? E ó, se tivesse armazenado nela, eu ia encostar ela no chão e ia descarregar. Eu ia encostar nela, era pra não dar... Puta que saco, cara. Continua falando, vai. Quero ver se é macho. Quer falar, levanta a mãozinha que eu deixo. Merda! Não ensinaram nada na tua casa não, porra! Participação gostosa aqui, eu te contando. Quero ver falar. Não cala a boca pra ver. Tu vê, não queria ter sido grosso. Mas tudo bem, só um pouquinho que eu vou te ensinar a ser gente. Então tá carregada, vamos supor, a aluna levantou a hipótese de estar carregada a antena. Eu encostei ela no chão para descarregar e ergui de novo ela está flutuante no ar. Pasmem, eu vou encostar nela, vai dar um choquezinho. Por causa do equilíbrio da vontade. Da onde será que vem essa energia que vem da antena e está querendo fluir pelo teu corpo? Ondas. Ondas de que tipo? Ondas de rádio, ondas quando os campos elétricos e magnéticos chegam pelo ar, se cruzando, quando o campo elétrico bate na antena para um lado, as cargas elétricas vão para o lado. Quando bate para o outro lado, vai para o outro lado. Quer dizer que uma antena, meu querido, na verdade ela só está recebendo os campos elétricos indo e vindo pelo ar, e os elétrons dela ficam sacolejando para um lado e para o outro. Se tu encosta nela, mesmo que ela esteja flutuante no ar, tu toma um choquezinho. É essa energiazinha que vai transmitir informação para a TV e tu vai ver a maldita televisão lá. É o sinal da onda de rádio. Então cuidado, ó, tem N maneiras para tu tomar choque no dia a dia, né? Nem todas têm a ver com capacitância, concorda comigo? As que tem a ver com capacitância é aquela que tu carregou o corpo e depois tu vai descarregar esse corpo que estava isolado em outro objeto. Tá? Olha só. Meu Deus, me perdoa, essa moça está com a mão levantada séculos agora. Desculpa. Professor, uma pessoa na esteira, tá com o corpo quente, tá tipo correndo, vai tocar em outra pessoa que tá fora, é o mesmo exemplo do banheiro que tu falou ali, né? Eu acredito que sim. Tá? Olha, cuidado, hein? Bateu no cotovelo, deu um choque, é outra história. Tu tá batendo no teu neurônio que passa pelo cotovelo, um neurônio. Ele tem axiônio, dendritos, passa corrente elétrica por ele, tu deu uma pancada nele, vai ter um estímulo maior do que o esperado pelo corpo, o corpo reage, certo? Isso já não é um choque convencional que a gente chama. Mas na esteira, pô cara, o fabricante da esteira ele pede assim, ó, passe silicone antes e depois de cada maldito uso da esteira. Ninguém passa. Entre a esteira e o fundo da esteira. Tá bom que cada vez que entra e sai um cara da academia, o cara vai lá com silicone que é caro e passa ali embaixo. Então no final do dia tá tendo um puta de um atrito, eletrização por atrito. Pode ter certeza, tu vai sair bem eletrizado da esteira. Encostou em alguém, né, que não estava eletrizado com a mesma carga pelo menos, vai dar um choquezinho, certo? Ô galerinha, mas eu tenho uma coisa muito mais legal para te mostrar aqui. Na aula passada, desculpa meu amor. Eu esqueci. Não tem problema, na hora que tu lembrar, tu me dá um toque. Não pode ser igual a antena, né? Qualquer objeto, então. E isso é por isso que quando tu tá na frente da televisão tá chiado. Tu encosta na antena, melhor imagem. Porque a onda eletromagnética, onda de rádio, tá batendo no teu corpo, tá
fazendo a energia do teu corpo ir e voltar, tu está em contato com a antena, tu é uma antena ambulante. Tu é uma antena ambulante, bem isso? Por exemplo, às vezes eu encosto na antena com a mão, não dá choque, mas se eu estar no meu braço, dá choque. Ótimo. Tu já percebeu que a pele da mão é um pouco diferente da pele do resto do corpo? Ela é mais isolante. Por isso que eu exemplifiquei com a testa. Outra, a minha testa ela está sempre meio... Entendeu? Sais minerais, então o choque é muito maior na testa e nas superfícies umedecidas ou sem uma pele grossa de gordura que protege, né? Certo? Gordura é isolante. Boa pergunta, hein? A antena, ela funciona como um capacitor. Mas para que o capacitor te dê choque, ele tem que ter carga extra. A antena, depois de aterrada e botar ela no ar, ela está com carga zero. Ou seja, os elétrons dela estão fluindo para um lado e para o outro, mas a carga total dela é zero. Por isso aquele choquezinho que eu sinto não é devido à capacitância que a antena possui. Certo? Na verdade, a gente poderia dizer que isso é um tipo de ressonância. Os elétrons da antena entram em ressonância com a onda eletromagnética que a atingiu. Por isso que se o cara emite uma onda de 100 MHz, os elétrons da antena vão sacudir 100 milhões de vezes por segundo, 100 MHz. Ressonância, então, eu diria que é o fenômeno mais correto. Agora, olha só, aula passada, eu te falei de uma esfera carregada, não foi? Aquele QM é do QMC ou ele já dá na... Eu é que pergunto. Vamos lá, galerinha. Essa é a pergunta que eu deveria fazer a vocês. Este QMC é o mesmo que este Q? Não. Deixa eu ver, isto é uma quantidade de calor. Isto é uma quantidade de carga elétrica que reflete energia elétrica naquele caso. Beleza? Importante isso, hein, galera? Nem todo Q é igual aqui na física. Não é isso que ele está falando, ele está falando do MC só. Falando quantidade de carga. QMC? Não existe se ele usava esse QMC. Eu ia até te perguntar depois o que era, porque eu não entendi. QMC assim, desse jeito? Porque era um M maiúsculo, C maiúsculo. Não sei se faz diferença. Q igual a capacitância. Desculpa. Capacitância, olha que foda. Era na matéria de antes. Capacidade térmica é Q sobre delta T. Q é igual a C sobre delta T. Esta é a fórmula da capacidade térmica, né? Certo? Beleza? Eu não sei. Tá? Porque assim, ó, essa fórmula desse jeito ela não está correta. Tá? Então, tu vê, aqui nesse momento você só está perdendo tempo. Né? Estão falando, me disseram que... Né? Esquece. Me traz o exercício, eu detono o exercício para ti. Beleza? Agora, olha só. Vamos lá. Mas, tipo, se ele te der a quantidade de carga recebida e a massa de carga, falando que era do primeiro motivo. Talvez tu esteja falando de Q igual a M vezes carga elementar? É isso. Isso aqui sim, quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Todas os Qs que nós usamos nessa matéria originou-se daquela ideia primordial da quantidade de carga. Agora fechou, meu querido, obrigado. Pessoal, olha o que eu tenho para te mostrar. Na aula passada eu te falei que tinha uma esfera carregada de raio R, né? Eu usei as fórmulas do campo elétrico e do potencial elétrico para te mostrar que o campo elétrico no interior da esfera era zero, quando encostava na esfera dava um valor, e quando desencostava da esfera dobrava e caía com um quadrado a distância. Aí eu mostrei por que acontece essa doença, né? Só porque a esfera é infinitamente fina, porque se ela tivesse uma espessura ali ia se conectar bem bonitinho. E te mostrei que o potencial elétrico de uma esfera carregada era constante até o raio e depois caía não tão rápido porque não está ao quadrado. Não era isso? Ou seja, vocês estavam aceitando que para calcular o potencial de uma esfera é K vezes Q sobre D. Só que nesse caso D é o raio da esfera, se eu quero calcular bem na superfície da esfera. Peraí, usando a ideia de capacitância, o que é capacitância mesmo? Q sobre V. Eu posso muito bem isolar numa. Então olha que interessante como é que se calcula a capacitância de uma esfera. KQ, divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Corta aqui com Q, a capacitância de uma esfera, R
R sobre K. Alguém pode me lembrar o que é o K? Constante eletrostática. 10 na 9, né? O menos seria o constante gravitacional universal. 10 na 9. Pronto, cara. Com essa introdução à matéria, eu queria que bem rapidamente tu arriscasse a 24 e a 25. Bem rapidamente, porque essa aula eu estou dando ela só por causa da questão 36 da UFSC, que eu quero que tu faça para a próxima aula a gente corrigir. Mas antes de fazer a 36, para tu não te magoar, eu quero que tu faça a 24 e a 25. Agora, bem rapidinho. Eu já vou corrigir ela. Eu quero fazer essas duas e dar um toque final para tu poder fazer a 36. Agilize.